Bom dia. E olha, sexta-feira está sol e espero que as pessoas estejam, que você esteja com aquele espírito de quem chegou à sexta-feira e está próximo do fim de semana. O que é que nós temos hoje no menu? Várias coisas. Uma é de para rir, já lhe vou mostrar. Mas antes de irmos à agenda, gostava de mostrar uma manchete do meu jornal, perdoe a publicidade, Jornal de Negócios, e veja aqui a história sobre a floresta. Que diz assim: nova lei da floresta leva Navigator, a empresa de papel, não é? A olhar para a Galiza. Produtora de pasta e papel prevê aumentar área em Espanha e reduzir em Portugal. Olha, eu sei que vai haver gentinha desse lado e também uma parte da classe política vai dizer assim: olha, aqui lá estão os tipos a ameaçar, revanchismo, nós começámos a pôr limites ao plantio de eucalipto e, portanto, agora esta gentinha começa a dizer que vai levar os investimentos para a Espanha. Bom, primeiro ponto. Há sempre maneira nós podemos justificar tudo na vida, inclusive os maiores disparates, não é? Portanto, há de sempre haver gente sem vergonha na cara que, em vez de olhar para aquilo que está a fazer e reconhecer os erros, vai sempre meter as culpas para cima dos outros. Nomeadamente, esses tipos são os oportunistas e agora querem ameaçar uma decisão soberana de um governo. Bem, eu posso lhe dizer duas coisas. Em primeiro lugar, isto é a sério. E eu sei que é sério, porque não vem de hoje. Esta decisão não foi tomada ontem. Eu, há vários meses, que andava a falar com as empresas, nomeadamente não vou dizer qual, das empresas de produção de pasta e papel sobre o que é que estava a passar em Portugal. E há vários meses que já me diziam em privado que achavam que mais dia menos dia ia-se começar a apostar mais lá fora do que em Portugal. E eu sei que isto se acelerou nas últimas semanas. E houve decisões mesmo já tomadas em função daquilo que o Governo está a fazer em matéria de limitações à produção florestal em Portugal. Mas isto faz sentido. Não tem nada a ver com o revanchismo. É que as empresas precisam daquela matéria-prima. E, portanto, das duas uma, ou vão investir em Portugal para vir buscá-la em Portugal, ou vão investir lá fora. Bem, parece que a Galiza é uma das áreas, é uma das zonas onde está a pensar fazer. A segunda razão para isto acontecer, ou melhor, a segunda razão, o segundo problema que isto traz é um problema de investimento, criação de riqueza em Portugal e de postos de trabalho. Bom, parece que não é uma prioridade nossa, não é? Ou seja, estamos a exportar investimentos, estamos a exportar postos de trabalho. Porreiro pago. Bem, vamos à agenda de hoje. O Primeiro-Ministro, eu vou passar mesmo o vídeo que acho que é mais elucidativo do que aquilo que eu vou dizer, que mostra que há alturas na vida em que ficamos a pensar que os governantes não têm vergonha. Bem, então ouça lá bem o que vem aqui, está bem? Eu depois já vou pôr o vídeo no programa. Afirma-se orgulhoso por descongelar o programa de sapadores florestais. Nós tínhamos fixado uma meta: chegar às 500 até 2020. A Assembleia da República pediu agora um esforço maior. Vamos chegar às 500 não em 2020, mas às 2019. E é isso que vamos fazer. E há uma coisa que este verão, infelizmente, demonstrou bem. Há dois países. Há os países dos comentadores, alguns eu diria mesmo palpitadores, e os países dos fazedores. Depois de um largo período de estagnação. Está a ver? O Primeiro-Ministro não tem vergonha. Porque se ele tivesse vergonha, já tinha assumido as responsabilidades daquela vergonha que foi este problema dos incêndios nos últimos 2 meses. E este senhor, em vez de reconhecer os erros dele, Ciresp, não se esqueça, é dele, em vez de assumir os erros da reforma florestal que ele fez quando já lá passou enquanto Ministro, foi a burrada que a gente vê, não é? Mas não foi só ele, infelizmente não foi só ele, foram uma série deles. E em vez de assumir a pouca vergonha que foi o comportamento da Ministra da Administração Interna, em vez de assumir o total falhanço no combate aos incêndios, vem chamar palpitadoras a toda a gente que nos últimos 2 meses andou de forma séria e competente a discutir o problema dos incêndios. Bom, é claro que as pessoas poderiam dizer assim: bem, está bem, palpitadores, a gente aceita. Bem, mas mesmo assim ainda ficamos melhor do que primeiros ministros irresponsáveis, desertores, não é? Desertores porque vai de férias,
para fora do país, quando o país está a arder, está a perceber? Pá, e sempre bem visto sem vergonha na cara. É claro que os palpitadores também podem dizer isto, mas olha, eu, como faço parte dos palpitadores, andaram a comentar incêndios, mas não foi só comentar, andei a fazer filmes sobre o problema dos incêndios, como se recorda, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu vou passar por cima disto e vou perguntar até onde é que chega a falta de vergonha do Primeiro-Ministro. Quer dizer, em vez de encarar o problema de forma séria, em vez de olhar para o problema de uma maneira estrutural, que é nós temos de sentar o país todo e perceber que temos de nos pôr de acordo para tomar medidas difíceis para resolver o problema da floresta dos incêndios, sai-se com esta treta. Bom, mas olha, eu não tenho aqui o vídeo, mas vou recomendar que você veja a segunda edição desta pouca vergonha, que foi ontem, um repórter da SIC, com o Ministro da Agricultura ao lado, o Ministro dos Lobisomens, recorde-se, nunca esqueça disso, a perguntar-lhe, olhe, então, mas porquê é que este concurso... Deixe-me dizer-lhes só uma coisa. Eu sou a favor de aumento deste número de unidades de sapadores. Porque os sapadores são bombeiros profissionais e trabalham o ano inteiro. Eu sou a favor disto. Portanto, o meu problema aqui não é o criticar aquilo que o Primeiro-Ministro decidiu, o Governo decidiu. Primeiro ponto. Repare, era o 500 em 1920, afinal vamos chegar aos 500 em 1919. Bom, os incêndios das últimas semanas não têm nada a ver com isso. Está a ver? Ou seja, a pergunta que a gente faz, a primeira é, então espera aí, estavam a dormir? Bom, segundo, o Ministro dos Lobisomens, como eu lhe dizia, vá lá ver a entrevista que a SIC lhe fez ontem. Começa-lhe a perguntar, então, mas porquê agora? E depois começam as desculpas. Tem a ver com os governos anteriores. Tem a ver, isto me leva muito tempo. Mas espera aí, você está no poder desde 2011. E a gente percebe que o Ministro mete os pés pelas mãos ao responder a esta questão. Mas vá lá ver, que é para se perceber a falta de vergonha que há, depois de tudo o que aconteceu, não é? Depois do Governo tirar às suas costas 64 mortos, ou melhor, 66, e depois da descoordenação total na proteção civil, não é? Com boys nomeados para jobs que não tinham qualquer competência, vir dizer estas coisas, chamar palpitadores, e o Ministro da Agricultura está a tirar as culpas para cima dos outros. É o cúmulo da falta de vergonha em Portugal. Bom, vamos ao segundo assunto da ordem do dia, do nosso programa de hoje, e fazer-lhe uma pergunta. Olha, você ouviu falar muito em cortes na despesa nos últimos meses. Então, os jornais andaram a fazer contas, não foi só os jornais, uma análise da UTAU. A UTAU é aquela unidade técnica de apoio orçamental, que está no Parlamento e apoia os deputados em matérias orçamentais. Olha, veja lá a conclusão a que chegaram. Que ativações recorde de despesa valem 1,5% da despesa. Isto é a confirmação. Olhando para a execução orçamental dos últimos 10 anos, quem é que foi o governo recordista nesta matéria? Quem foi? Foi este, 2016. Primeiro, que ativações são cortes. Está a ver a história a austeridade já era? Não era, é. Bom, está a ver porque é que os juros desceram nos últimos tempos e está a ver porque é que os alemães nos passaram a olhar com um bocadinho mais de seriedade. Porque perceberam que o governo diz uma coisa e faz outra. E já percebeu porque é que o Bloco de Esquerda e o PCP estão tão chateados com o governo? É que foi um cúmplice desta marmelada toda. Está a ver? E andam-nos para aqui a tentar tirar areia para os olhos. Isto é o recorde de cativações. Mas olha, eu agora tenho uma má notícia para si. Porque vamos para o terceiro ponto da conversa de hoje. Que é assim. Estamos a falar da execução orçamental de 2017. Bom, e então é muito simples. A UTAU, ao olhar para a execução do primeiro semestre, diz duas coisas. Primeiro, que a execução não está a ocorrer tão bem quanto o Governo dizia. Você recorda-se que há 2 semanas, aqui ao comentarmos muito sumariamente os números orçamentais, temos que havia razões para preocupação. Mas a UTAU foi mais longe, e eu tiro o chapéu à UTAU. À UTAU, e há um senhor chamado Joaquim Miranda Sarmento, que escreveu no jornal ECO, aqui há 1 semana e meia, já tinha lançado estes avisos sobre o que a UTAU lançou ontem. E a UTAU disse 2 coisas muito importantes. Primeiro, a receita não está a correr tão bem. Segundo, a despesa... e diz assim, porque o Governo respondeu há dias que afinal tinha a ver com os reembolsos de IRS que aumentaram e que portanto isto vai tudo normalizar. Bem, eu tenho dúvidas que seja assim. Já o UTAU também diz a mesma coisa. E porquê? A UTAU até vai mais longe. Diz assim, olha, primeiro porque os reembolsos de 2017 já estão quase ao nível de todo o ano de 2016 e não apenas metade do ano. Segundo pormenor, não se esqueça disso, a sobretaxa vai acabar no que restava.
Já acabou uma parte e vai acabar ainda agora no segundo semestre. Olhe, está a ver, isto são os primeiros alertas. Você desse lado e o Governo dirão assim, está bem, mas isto não quer dizer que não se cumpra um déficit. Pois não, mas o problema é que o déficit está a ser cumprido à conta disto. Está a ver? Mas a análise do primeiro semestre da Execução Orçamental já mostra que está a haver cativações. E outro pormenor muito curioso, para desfazer a propaganda oficial, que de facto nesse aspecto o Primeiro-Ministro é muito bom, é que o investimento deste ano do Estado está abaixo de 2016. Está a ver como é que se fazem as coisas, não é? E depois vêm dizer, número 1, que a austeridade acabou, e vêm dizer, número 2, que, olha, não, está tudo a correr bem. Meus amigos, não há milagres orçamentais. Esta história do orçamento em Portugal e das contas públicas é uma coisa muito séria e é um problema estrutural. Não se resolvem problemas estruturais em 1 e 2 anos. E mais, não se resolvem problemas estruturais, nomeadamente na área da despesa pública, sem haver consenso muito alargado. E não é com o Bloco de Esquerda, com o PCP seguramente. Bom, ficamos por aqui. Eu vou só dizer-lhe que ainda... Vou dizer que, para aqueles que apreciam um comentário matinal, voltaremos na segunda-feira de manhã. Não vai haver Deals on Wheels este fim de semana e não tenho a certeza se consigo reunir os meus 2 comparsas do Think Tank ainda, porque estão de férias, para fazermos o Think Tank desta semana. Mas se for caso disso, eu virei aqui dar novidades. Bom, fico por aí, não esqueça, obrigado por nos acompanhar e não esqueça de pôr ali um like e partilhar os vídeos, porque é a melhor forma de divulgar o tipo de informação que a gente faz. Muito obrigado por estar desse lado.